nos cumpre hoje aqui uma missão, eu diria, bastante íngreme, no sentido de procurar trazer a vocês uma realidade distinta daquela que a sociedade hoje vislumbra, além dos muros da penitenciária. Eu queria começar aqui a minha fala, doutor Dulce, primeiro lhe parabenizando por essa iniciativa, porque do jeito que o senhor falou aqui para o nosso nobre promotor, quem convive com o sistema precisa ter oportunidades como essa para traduzir a realidade à sociedade. Porque, infelizmente, a sociedade vive hoje um mundo surreal do que são as penitenciárias. E nós, eu enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, estou lá no segundo mandato, que sabe, e hoje, graças a Deus, participando dessa comissão tão operante do Conselho Federal, conhecendo penitenciárias e realidades escabrosas em todo o sistema prisional brasileiro, temos uma missão sine qua non, como advogados, como homens que são guardiãos, porque a OAB é isso, guardiã da ordem pública e da paz social. E hoje, infelizmente, não somente dentro das cadeias, dos muros, infracadeias, presídios, mas hoje a ordem pública está abalada e a paz social comprometida. E pasmem os senhores, tudo isso concernente à onda, o refluxo da criminalidade que advém de dentro das penitenciárias. Eu outro dia vi uma declaração do Marcola, a um repórter, que foi amplamente divulgada, que disse: olha, eu estou mais livre do que você. Daqui eu mando fazer o que eu quiser. Acho a tua mulher amanhã, acho o teu filho depois da manhã, vejo quem eu vou matar, vejo quem... E quero dizer a você que essa é uma realidade. Se até hoje o Estado não se preocupou com a realidade do sistema carcerário, hoje eu quero dizer a você que a sociedade vive as consequências da ausência do Estado dentro do sistema carcerário, dentro da lei de execuções penais. Porque eu quero dizer aos senhores que onde o Estado não vai, o crime vai. Onde o Estado não alcança, o crime alcança. E as penitenciárias, hoje, com todos os aparatos, o Estado não está presente nela. Como já disse aqui o doutor Gilvan, são outras leis, são outras ordens. O Estado não somente não penetra nas penitenciárias, como hoje também já não alça os seus valores a criminalidade. A criminalidade hoje alcançou a sociedade de uma forma vil e letal, que todos nós passamos a sentir isso. E a minha fala hoje tem a ver com a enorme lacuna entre aquilo que o Estado preconiza e aquilo que ele cumpre. Porque, pasmem, senhores, existe uma lacuna entre aquilo que o Estado preconiza em suas leis, né, em especial a LEP. A LEP, apesar de já estar sendo modificada, ela é uma lei de Alice no País das Maravilhas. Porque é uma lei que o próprio Estado legisla, mas o principal descumpridor da LEP não é o preso, não, é o Estado. Porque a realidade do que é a LEP e do que nós vemos dentro dos presídios é uma coisa tão distinta como o preto do branco. A LEP diz algo que ela vai assistir o preso, ela trata o preso como reeducando. É lindo isso. Isso me causa espasmos. Ouvir isso, ler isso. Porém, a realidade que nós vislumbramos
como se viu ainda há pouco nos vídeos aí, apresentado pelo Dr. Márcio, ela é nua, ela é cruel, ela é vexatória. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar é que o principal descumpridor da LEP não é o criminoso, é o Estado. Ele legisla, mas ele é o primeiro que não cumpre a lei. Eu estou lá com um problema lá no sistema carcerário do Amazonas, dentro do Compage fechado, que é o regime fechado de lá, onde o DEPEN vem, constrói um regime fechado, onde vai pegar 6 presos por cela. Olha a realidade. Aí o Estado vai lá, como não tem vaga mesmo, vai lá e põe 20 numa cela. Aí sabe o que ele faz? O Estado fica barganhando se entra ventilador ou não. O Estado fica brigando com os presos para dizer, bem, vai entrar quantos ventiladores? Vai entrar um ventilador, vai entrar outro. Ou seja, ele descumpre aquilo que ele preconiza, da capacidade ali, como já foi apresentado. Eu não quero tratar muito com números, eu quero tratar mais com uma realidade. Como já foi apresentado pelo Dr. Gilvan, aquela capacidade métrica de cada cela, de quantos teriam que ter. Mas o que acontece? Ele não cumpre, em vez de 6, ele põe 20. Ele diz, bem, agora eu vou ver que regalias que eu vou fornecer a vocês. Ventiladores? Não, só 3 vão ter direito. Não, forninho para fazer comida também não. Então, o Estado, ele descumpre a lei e depois quer requerer que o preso... Nós temos aqui um espaço físico que, com toda certeza, se fosse colocado 4 vezes, 5 vezes mais pessoas do que tem aqui, passaria a ficar desconfortável para todos nós. Isso aqui fora. Lá dentro não é diferente. Lá dentro, se você colocar 30 pessoas numa cela que foi feita para 6, com toda certeza vai gerar insatisfação, vai gerar pessoas que vão sair de lá piores, e infelizmente, foi o que disse aqui com muita propriedade do Dr. Márcio, hoje, nós estamos criando pessoas em estado animal. O sistema carcerário brasileiro hoje, e o Estado não consegue ver isso, é o principal fator propulsionador da violência. Essa é a questão. Nós não reeducamos absolutamente ninguém. Hoje, a média, infelizmente, de reincidência nacional, segundo o dado do próprio DEPEN, é de 70%. De cada 10, 7 retornam. É absurda. Ou seja, a ausência, né, que o Estado tem hoje, essa política de encarceramento em massa, que ele pratica, mas ele mesmo não toma cuidado, simplesmente trancafia as pessoas lá. Bem, está preso, está estabelecida a justiça na vida dele, alguém diz, olha, foi preso, que legal, então está preso, está legal, está bom. E lá, não se tem uma política efetiva para isso. Segundo ponto que eu quero tratar, existe uma ausência, isso foi tratado pelo promotor, sobre um outro prisma, uma ausência do discernimento entre delinquentes eventuais e criminosos convictos. Eu quero dizer algo aqui. Como disse o nosso nobre promotor, existem pessoas que não vão sair do crime. Eles são convictos. Eles vão passar a vida no crime. Vão morrer no crime. Porém, o que acontece hoje é que o Estado não consegue discernir quem é o criminoso eventual. Aquele que cometeu uma tolice, uma bobagem, né? Um momento de leseira, um minuto de bobagem na vida. O cara que espancou a mulher no momento de... bateu numa senhora. Enfim, a pessoa, por exemplo, no meu estado, mesmo a prisão civil, pelo não pagamento de pensão alimentícia, que é de uma outra natureza, ele vai parar no mesmo cárcere que um ladrão de banco. Ele vai parar no mesmo local onde estão traficantes de alta periculosidade, pessoas convictas do crime, e o que acontece? Nós colocamos todo mundo no mesmo balaio. Colocamos todo mundo no mesmo local. E eu quero dizer a vocês que isso só propulsiona a criminalidade. Eu tenho visto exemplos lá de pessoas dependentes químicas
que num surto de drogadição, furtaram o celular. E que entraram lá, no mesmo sistema, já com uma fita, como chama a malandragem, para fazer uma distribuidora ou um mercadinho. Ou seja, o Estado não tem a sensibilidade, o discernimento para saber, bem, esse aqui é um criminoso A, esse aqui é um criminoso C, ele é um convicto do crime, ele não pode estar junto dessa pessoa, ele não pode estar junto de alguém que cometeu um pequeno delito, de alguém, por exemplo, que em um momento de não estar atento a algo, comprou algo, foi receptador, comprou algo que não devia ter comprado, uma galinha morta, como chamam, né? Vai parar dentro do presídio, juntamente com pessoas que estão vinculadas ao crime. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos gerando um exército. Essa é a realidade. Passamos a Rússia, somos o terceiro país do mundo com o número de encarcerados. Segundo os dados do CNJ, 715 mil presos. O último dado que eu colhi da internet, alguém pode ter variado aí, mas passamos os 700 mil. Ouça, esta é a população encarcerada hoje. É um grande exército que amanhã vai estar nas ruas. Que amanhã, infelizmente, vai estar convivendo conosco. E aqui, cumpre ao Estado, né, esse discernimento, essa sensibilidade de dizer, bem, esse cara aqui é do PCC, ele tem que passar 30 anos preso, 20, 30, esse cara é um convicto, esse cara é um matador quanto mais, ele necessita estar guardado, a sociedade precisa estar livre desta pessoa, e eu preciso tentar reeducá-lo o tempo que ele vai estar aqui, e o que acontece não é isso. Não sei como é aqui o estado de São Paulo, mas no meu estado, não há faixa etária, como dispõe a lei, né? Menores, pessoas que cometeram, pessoas de idade entre 18 e 21 anos, cometeram o seu primeiro delito, são colocados juntamente com criminosos contumazes, e eu quero dizer para vocês que a criminalidade é um vírus, que ela passa na cadeia de um para outro, de uma forma, infelizmente, horripilante. Bem, quero passar aqui. Quero trazer aqui uma realidade reflexiva. O enclausuramento, né, dessa massa carcerária, que é feito através, principalmente, do que nós tivemos nos últimos 5 anos, da construção de dezenas de presídios. O DEPEN hoje tem dinheiro para construir presídios, mas o que nós vemos? Em nenhum momento as políticas públicas conseguiram mudar o foco. Em nenhum momento você percebe o governo federal, doutor Adilson, modificando a sua ótica sobre a questão da execução da pena. Ainda agora, há pouco tempo, inauguramos um presídio em Manaus, novo. Você não vê uma oficina, você não vê aulas para as pessoas terem hoje cursos técnicos que possam trazer a elas um vislumbre de esperança de sair da criminalidade. Ou seja, a política pública do governo, pelos modelos de presídio que se apresentam, é trancafiar as pessoas. Trancar, pura e simplesmente. Você pode ir nos presídios, nos CDPs, foi falado ainda há pouco, eu não conheço os daqui, mas se forem, porque o modelo é praticamente o mesmo, a gente esteve no Paraná, é praticamente o mesmo, os centros de detenção provisórias, você não consegue vislumbrar uma oficina, você não consegue vislumbrar um local onde as pessoas vão ter um aprimoramento técnico, vão poder vislumbrar uma profissão quando saírem de lá. Ou seja, é o trancar pelo trancar. E aí, me lembra Michel Foucault, né? Que nos ensina que a prisão teria que ser o local onde os indivíduos que tiveram a sua moralidade naquele momento ali deteriorada, a prisão teria que ser um local onde os indivíduos fossem novamente
moldados, recuperados. O que não acontece no Brasil. O Brasil, ele tem como política punir pelo punir. Punir e trancafiar. Se a lei de execuções penais fala de ressocialização, fala de reinserção social, na prática, as políticas governamentais não são voltadas para isso. Na prática, nos estados que nós temos andado, não temos visto absolutamente nada do governo federal. São, eu diria, nós vemos práticas pífias, tímidas, né, isoladas de um estado para o outro, né? Lá o nosso tem um programa que eu quero implantar agora, que chama Fábrica dos Sonhos, que vai levar os presos a trabalharem dentro do presídio e fora dele, quando saírem de lá, também trabalharem fora. Mas você vê que são atividades nossas, que são soltas e pífias, e sem, na maioria das vezes, na grande maioria, sem o apoio e o incentivo do governo federal. Ou seja, o foco está equivocado. A visão dos presos, nós estamos lidando com pessoas humanas, que eu quero dizer a vocês sim, tem gente hoje no cárcere, que quer largar o crime, que quer deixar a criminalidade, e o Estado não permite, o Estado não dá uma oportunidade para essas pessoas saírem do crime e vislumbrar uma vida de esperança aqui fora. E eu quero dizer a você, que cumpre-nos aqui uma missão espinhosa e sine qua non, de levar a sociedade a uma outra visão, a um outro prisma. É tempo de nós, enquanto advogados, enquanto promulgadores da ordem pública e da paz social, é tempo dessa, eu diria, ardosa tarefa que nós temos hoje, de trazer a sociedade ao discernimento, ao foco, de que o sistema carcerário precisa ser visto de um outro aspecto, sobre um outro prisma. Não só o prisma humano, não só de humanizar não os presídios, mas um olhar clínico, um olhar cirúrgico, de que pessoas estão nas mãos do Estado e precisam sair de lá melhores e não piores como têm saído. Eu quero dizer uma coisa para vocês: o principal aliado do PCC é o Estado. Aonde o crime não vai, o Estado, onde o Estado não vai, o crime vai. Eu tive a oportunidade de advogar, começar a advogar no Rio de Janeiro, formei pela Cândido Mendes. Eu tive a oportunidade de visitar meus primeiros presídios no Rio de Janeiro, Adilson, onde lá eu conheci um homem que trabalhou na ferrovia. Aproveitando ali a deixa do promotor, ele tinha trabalhado 32 anos na ferrovia. Ele disse: pegue na minha mão, doutor, olha como elas são calejadas. E eu peguei aquela mão grossa, calejada, e disse: olha, eu trabalhei 32 anos numa ferrovia. Depois disso, eu fiquei desempregado. Pela minha idade, o mercado de trabalho não me quis mais. Tentei várias coisas, não consegui. Um dia, ele disse: 4 filhos. Meus filhos estavam chorando de fome. Eles chamam de dono do morro. O dono do morro foi lá, botou comida na minha mesa, deu leite para meus filhos. Nunca fui bandido, nunca quis viver da criminalidade. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu desci o morro desesperado, atrás de uma oportunidade, atrás de um emprego. E quem calou a fome dos meus filhos foi ele. Um belo dia, a polícia ia subir no morro, ele me pediu auxílio. E eu dei. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa é a realidade. É muito fácil para nós hoje estarmos no ar-condicionado, uma poltrona acolchoada, dentro do Teatro Gazeta, e dizer: olha, mas não justifica. Mas vai para a pele dele. Vai para a pele do teu filho chorando de fome, 4 em casa chorando de fome, para te ver só o que você faz. Então a necessidade de nós entendermos o seguinte: que o Estado precisa ir ao cárcere, que a prisão, hoje,
não pode se tornar um símbolo de que a justiça está sendo feita. Porque o Estado, primeiro ele prende, depois ele investiga para saber quem é a pessoa. E nós não podemos tratar as pessoas como massa. Eu não gosto desse termo, massa carcerária. Porque cada pessoa ali é um indivíduo diferente, com costumes diferentes, educação diferente, princípios diferentes. E o Estado precisa ver isso com sensibilidade e discernimento, para tratar a cada um como deve ser tratado. Porque se nós colocarmos todo mundo no mesmo saco, é todo mundo criminoso, vai levando aí, eu quero dizer para vocês, nós vamos viver o refluxo, vou tratar depois disso aqui, da criminalidade que volta de lá. Então hoje, nós prendemos mal, sem investigar, e hoje a sociedade tem a sensação de que quando alguém está sendo preso, né, aqueles programas sensacionalistas que deve ter aqui, como tem lá no meu estado, que bate a grade atrás do cara, né, faz pá! Aí o cara diz, agora sim, a justiça está sendo feita. Né, Dilson? O senhor, tem lá, tem? Todo lugar, aqui é pior. Aqui é pior ainda. E os caras ainda se elegem. Deputado federal, lá tem 2. Tudo vira deputado. Deputado federal, tudo vira deputado. Lindo isso. Porque eles dão a ideia de que a justiça está sendo feita quando alguém é preso. Bate a... Pá! Agora você vai descer para a cadeia tal. Tua vida está perdida. Que pena. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse tipo de informação equivocada, distorcida, é esse tipo de visão que hoje a sociedade tem. É por isso que nós aqui, enquanto pensadores do direito, enquanto cabeças pensantes jurídicas, nós temos aí uma missão sine qua non. É de traduzir uma outra realidade a essa sociedade que nós vivemos. Quero passar aqui ao próximo tópico. Aqui. Operadores do direito estabelecendo a justiça social. Cada advogado deve ter no seu coração o anseio, o desejo profundo de estabelecer a justiça social. Essa semana eu estou muito feliz, Dulce. Foi uma semana muito especial para a minha vida. Porque nós que somos advogados, sabemos o quanto nos regozijamos interiormente quando estabelecemos a justiça na vida de alguém. É algo que nos promove interiormente. É algo que nos leva a um outro nível de nós mesmos. E não há nada pior para nós do que vermos a injustiça sendo estabelecida na vida de uma pessoa. E eu, em uma de minhas revistas, nos presídios lá no Fechado, do Amazonas, eu fui instado pelo representante, pelo xerife de lá, de que havia uma pessoa que precisava falar muito comigo. E ele disse, olha, doutor, sentou comigo e disse, pois não, que eu posso servi-lo. Disse, olha, eu não como direito aqui, eu não durmo mais, eu não tenho mais sossego aqui dentro, eu preciso da sua ajuda. Pois não, pode falar. Eu quero lhe dizer que tem alguém aqui dentro preso pelo crime que não foi ele que cometeu. Quem cometeu fui eu. E toda vez que eu olho para essa pessoa, eu tenho náuseas, eu tenho pesadelos, eu não como, eu não durmo, e eu preciso confessar isso. Eu não aguento mais. E eu perguntei dele, você está disposto a confessar isso diante de autoridade? Ele disse, qualquer pessoa. Levei ele até a sala do diretor, chamei o secretário executivo da Secretaria de Justiça, tomamos depoimento dele, e ele contou a história da morte de um japonês chamado Nomura. E ele mandei chamar outra pessoa que estava lá, de nome Algaci. Essa pessoa ficou presa injustamente por 6 anos e 9 meses. Ele foi condenado no tribunal do júri a 42 anos de prisão. E sabe por quê? Aqui não deve ser diferente, né, Dulce? Ou a realidade de São Paulo não é tão distinta dos outros restos do país, porque hoje, o principal meio de provas que nós temos no direito é a prostituta das provas. São as testemunhas.
quando se ouvem, né? Infelizmente hoje, os casos que vão avaliar a perícia técnica, ou laudos técnicos, são somente, viu, Gilvan? Titubeando aqui o caso da tua bicicleta, né? Nada pessoal com a sua bicicleta. Aquele que é a bicicleta do rico e a bicicleta do pobre. Tu vai ver a perícia técnica, no caso Nardoni, na mídia, eles vão. No caso dos pobres, vai ser muito difícil você ver um perito. Vai ser muito difícil você ver uma perícia técnica, alguém se importando com isso. Essa é a realidade. E o que aconteceu com esse rapaz? Ele era vizinho do japonês que era fazendeiro, chamado Nomura. E o gado dele vivia invadindo a terra do cara para comer as plantações dele. E fez isso por várias vezes. E da última vez que aconteceu, por mais de 10 vezes, disse, olha, eles tiveram um pequeno atrito, discutiram. E ele acionou ele na justiça. Não tem jeito. Estou no aumento da cerca, o gado vem, destrói aqui. E tiveram um atrito, ele acionou ele na justiça. Bem, baseado nisso, depois de alguns dias que ele acionou o senhor Nomura na justiça, depois de poucos dias ele foi morto. Quando a polícia chegou ao local, ele perguntou da esposa assim, ele tem inimigos? Ela disse, tem. Ele tem inimigo. Quem é? Esse é o vizinho aqui do lado. A polícia chegou lá e disse, boa noite, o senhor está preso. Seja bem-vindo ao cárcere. Daí por diante, depois de preso, queridos, provas são montadas, situações são... Depois que a polícia adentra a casa do indivíduo, mesmo no engano, aqui não deve ser diferente. Eles montam provas, enfim. São lá uma situação que isso é algo que, infelizmente, hoje margeia, né, a execução penal do país. Diante disso, ele foi condenado a 42 anos de prisão. Uma pena muito alta, da qual ele cumpriu 6 anos e 9 meses até eu conseguir, no segundo grau, através de uma revisão criminal, restabelecer a justiça na vida deste senhor. Eu quero usar esse exemplo aqui para dizer o seguinte, senhor presidente, doutor Adilson, tem muita gente presa inocente no Brasil. Eu quero lhe dizer isso. Tem realidade dentro do sistema. Lá no meu estado, por exemplo, tem um programa chamado Ronda no Bairro. Ronda no Bairro. O Ronda no Bairro é um programa de segurança pública. A polícia hoje, do meu estado, por exemplo, ela não se preocupa em investigar quem é o traficante, quem é o usuário, quem é o cara que está na boca de fumo só para comprar, quem não é. A PM chega lá e diz, bem, quantos tem aí? 10. Está todo mundo preso por associação. Tem muita gente presa por associação aqui? Tem? Ou eu estou num outro país? Muita gente. Associa a mãe, o pai, o cachorro, o camelo, o papagaio, está todo mundo na associação. Vem. É com você mesmo. Essa semana eu tive que tirar uma senhora, lá da cadeia feminina, que o filho é o traficante. Ela trabalha de carteira assinada, doutor Dulce. Ei, traficante não trabalha de carteira assinada. Ele não acorda para trabalhar de manhã cedo de jeito nenhum. Ele ganha dinheiro fácil. A gente sabe o que é isso. Uma senhora de 50 e tantos anos, o filho não estava em casa, guardava a droga em casa, a polícia, tchum! É a senhora mesmo. Posse, está presa, boa noite. Chegou a família lá na UAB comigo, na comissão, aos prantos. Doutor, essa senhora é uma mãe de família, não tem nada a ver com tráfico. Está aqui a carteira dela, ela trabalha há muitos anos neste lugar. Esse discernimento, amados, nós precisamos ter. Nós não podemos conviver com injustiças, que hoje já não são uma eventualidade. Lá no meu estado, por exemplo, não é uma eventualidade ou outra, não. Isso acontece muito. Tem muita gente presa lá por associação, que nunca teve associação ao tráfico. Porém, em detrimento ao que o Estado hoje
não se compromete a fazer, que é uma investigação rigorosa para discernir o criminoso convicto, o traficante que vive da traficância com o dependente químico. E o que acontece? O meu estado é fronteiriço com Colômbia e Peru, passa muita droga lá. Hoje, segundo dados da própria Secretaria de Justiça do Amazonas, 70% dos presos são provenientes do uso ou tráfico de drogas. E eu creio que a realidade aqui não pode ser muito diferente, em decorrência de que as drogas hoje passaram a ser a grande mola propulsora da violência no país, né? O usuário, ele rouba a mãe, furta a mãe, o pai, a avó, ele furta a pessoa na rua, ele é levado a uma condição que ele não é mais dele, ele é da droga. Então a droga passou a ser o grande fator propulsor da violência. E é claro que diante desse tópico, existem pessoas hoje trancafiadas, né? A contrário senso do que disse aqui o nosso promotor, como é verdade, tem muita gente que vai morrer no crime. É convicto do crime. Ele viveu e aprendeu a ganhar no crime. Não quer se submeter ao trabalho. Mas quero dizer algo a vocês. Tem gente hoje querendo deixar o crime. Tem gente lá dentro que está trancada, que não quer mais tranca. E eu quero dizer para você que o Estado não permite que esta pessoa saia de lá e tenha uma vida normal. O Estado não apresenta nenhum tipo, nada, pelo menos no meu estado, o semiaberto lá, não tem uma oficina, não tem um programa que diz, olha, você vai sair daqui, ou reeducar, né? Do CNJ hoje, inclusive nasceu no meu estado o reeducar, graças a Deus por isso. São juízes, defensores e advogados com pires na mão, pedindo emprego para as pessoas, para os empresários que não querem dar. Por que é um empresário que quer hoje ter um egresso na sua empresa? Não querem. E a gente fica pedindo, por favor, dá uma chance para ele. Olha, ele mudou, olha, ele... Teve até uma lei lá, que hoje é nacional, que diz a necessidade de quando as empresas vencerem a licitação, pelo menos lá são 3%, contratarem pessoas egressas do sistema. Mas quero dizer a você que hoje existem pessoas que querem sair do crime e que não conseguem, porque o Estado manchou essas pessoas de uma forma que, mesmo quem cometeu um crime, um criminoso eventual, no momento de tolice, de leseira da sua vida, cometeu um crime Maria da Penha, um crime pensão alimentícia, um crime, enfim, de menor potencial, mesmo esse, quando se pede hoje a certidão negativa da empresa, que quando se vê que essa pessoa visitou o sistema, ela está fora do mercado de trabalho. Ela está alijada, ela está maculada, que enquanto ela não ficar livre disso, ela não tem direito ao emprego. Essa é a realidade. Outro dia eu estava fazendo a minha prece devocional no meu domingo, pela graça de Deus sou pastor, me ligou uma mãe, desesperada. Doutor, tem 2 meses e meio que meu filho saiu da cadeia. Ele furtou um celular, num estado, ele estava de drogadição. Hoje, ele tem uma família, já se casou, ele é pai de uma criança, ele deixou o crime, mas a sociedade não deixa ele ser reintegrado. O Estado não permite, a própria sociedade alige essa pessoa para dizer, bem, aqui você não é mais bem-vindo. Aqui você não pode. Aqui você não entra. E sabe o que acontece? Como disse ali o nosso Gilvan, é nós, mano. É nós na fita, mano. Chega. Porque onde o Estado não vai, o crime vai. Chegou lá e disse, ei, demorou. Tem uma fita pra gente ali. Demorou. Já foi. Vem, já estou com a fita pronta. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós, enquanto operadores do direito, eu espero que você tenha no seu coração e saia daqui hoje com uma ânsia muito grande
pelo estabelecimento da justiça, né, na vida de pessoas que hoje desejam deixar a criminalidade. Há uma necessidade de consonância entre o poder jurisdicional e as vertentes sociais existentes. Eu estava ouvindo aí a fala do promotor, conversando com a nobre professora aqui. Existem hoje ações, né, que eu diria que são pífias, são parcas nos estados e são isoladas. Não há um programa do governo federal para lidar com o sistema carcerário. Ele não existe. Nós, outro dia, tivemos a oportunidade de estar em Minas Gerais conhecendo as PPPs, parceria público-privada, os presídios que são mantidos por empresários, são construídos desde o seu alicerce, e aí é cobrado do Estado por cada preso. E tivemos a oportunidade de conhecer as APACs, né? E a diferença que há nisso. Do que é você tratar alguém encarcerado como animal e como é você tratar alguém para dar dignidade humana a essa pessoa. Eu tenho uma certeza. O principal erro que está acontecendo hoje dentro do sistema carcerário, ele é do Estado. Porque o Estado, ele não consegue vislumbrar que essa política de encarceramento ou de simples enfrentamento entre polícia e bandido na rua não vai nos levar a lugar nenhum. Todos nós temos vivido em nossos lares, em nosso país, em nossos estados, a vertente da violência que tem crescido dia após dia. No Ronda no Bairro, lá no nosso estado, Adilson, é um programa onde a polícia fica no bairro, ele fica rondando com o carro. Pergunta se a violência diminuiu. Eu, num programa de debate lá com o coronel, ele era o Shen, do Estado-Maior, eu disse para ele assim: coronel, não adianta ronda no bairro, ronda na casa, e ronda no quarto, e nem ronda debaixo da cama, se não tivermos hoje políticas públicas, sociais, sérias, para tirarem as pessoas da criminalidade e da vulnerabilidade social que hoje as pessoas vivem nas esquinas. Porque o crime, como disse ainda há pouco o promotor, o PCC hoje, ele regimenta pessoas, ele traz pessoas das suas fileiras, e tem mais uma coisa, ele oferece muito mais do que o Estado. Infelizmente é isso. Então nos cumpre aqui uma melhoria, né, primeiro, de nós mesmos, no foco, né, do que seria o discernimento correto do sistema carcerário. Talvez tenha gente aqui hoje dizendo, ainda fazendo parte daquela protagonização de que bandido bom é bandido morto. Mas eu quero dizer uma coisa para você: saia do sexismo, saia da corrente de que não tem jeito, porque tem gente hoje que, apesar da vulnerabilidade que nós vivemos, vive dizendo ao nosso: olha, não tem jeito, não tem jeito. E eu quero dizer para você que tem sim, que nós podemos sim melhorar e muito o sistema carcerário deste país. Estamos aí numa época de eleição, uma responsabilidade enorme para colocarmos aí as pessoas que hoje podem mudar as políticas públicas do Estado e do país com relação ao sistema carcerário. Quero passar adiante aqui. Tratar do refluxo da criminalidade. Ok. O que é o refluxo da criminalidade? É a reincidência criminal que todos hoje nós vivemos. 70% hoje tem voltado até as cadeias. E o que as pessoas não entendem é que contratar mais policiais, armá-los melhor, como ato puro e simples, não vai trazer de volta, né, a segurança social e a paz que nós buscamos. Das cadeias hoje provém um grande índice
dos crimes que acontecem aqui fora. Ou seja, o Estado perde a oportunidade de que aquele preso, enquanto enclausurado, fosse tratado, como diz a LEP, reeducado, perde a oportunidade de ter uma pessoa 5, 6 anos em suas mãos, oportunidade de trabalhar a sua mente, de abrir os seus olhos para um novo horizonte, para uma nova esperança. E o que nós temos hoje, que é um dado que realmente, eu diria para vocês, transtorna o meu coração. Nós temos a população carcerária flutuante, que são as pessoas que já pisaram no sistema nos últimos 5 anos. É uma bagatela de 2,5 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? Pisaram no sistema e saíram. E hoje estão aqui fora. Uns procurando empregos, outros voltando para o crime. Porém, nenhum deles com o tratamento devido que requer alguém que pisou no sistema carcerário. Este é um problema sério. Não há um acompanhamento do Estado com relação a essas pessoas. Não há o discernimento estatal para dizer, bem, esse é um indivíduo que, veja bem, que merece, não é um tratamento melhor que os sem teto, que os sem terra, que os sem... Não, mas quero dizer a vocês, que se nós não tratarmos esse indivíduo como ele precisa ser tratado, a violência vai vir sobre nós. Há um refluxo dessa violência. Então hoje, nós temos aí uma multidão, né? Milhões de pessoas que passaram aí pelo sistema nos últimos 10 anos. 2,5 milhões de pessoas. Pessoas que hoje estão ainda, muitas delas, a grande maioria, contaminada pelo vírus da criminalidade. E nós, enquanto Estado, temos aqui uma dívida social para com esses pobres e excluídos. O que nós vemos, por muitas vezes, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, e hoje presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos do Estado do Amazonas, as pessoas dizem assim, por que os direitos humanos se voltam tanto para os presos? Porque é lá que ocorre a grande maioria, né? E de forma muito mais profunda e cabal, a violação dos direitos humanos das pessoas. Não há um lugar onde os direitos humanos sejam mais violados do que no cárcere, do que nos presídios que hoje nós temos no país. Nós precisamos ter uma postura inexorável, inflexível, para restaurar o bem-estar social, a paz, a justiça social e os direitos humanos. Eu me sinto aqui regozijado de participar de um evento tão importante, com pessoas que eu tenho certeza sairão daqui alimentadas, sairão daqui com o foco que nós temos do país hoje, porque nós andamos nas prisões do país, enquanto membros do Conselho Federal, através da Comissão Carcerária. Nós temos visto, como no Pará nós vimos agora, pessoas presas em contêineres. Nós ficamos andando por cima dos contêineres. O calor no estado do Pará é insuportável. Pessoas com o chão molhado, se lavando todo o tempo, se molhando todo o tempo, porque o calor. E é claro que uma pessoa dessa não pode sair melhor de lá. Está sendo tratado como uma mercadoria, com uma caixa de repolho, ou um saco de cebola. E eu quero dizer a você que são pessoas humanas, que merecem de nós que estamos aqui fora um olhar mais clínico, um olhar não somente humano, mas cirúrgico, para que pessoas entendam que o sistema carcerário do Brasil, apesar de não dar votos, porque é isso que importa para as pessoas. Idosos dá voto? Então vamos tratar os idosos. O sistema carcerário do país tem nos causado transtornos, muitos relativos ao refluxo da criminalidade. E eu quero traduzir a vocês aqui, encerrando, a palavra de Deus, porque eu entendo, como disse o promotor,
como convicção cristã que eu tenho, de que a ausência de Deus na vida dessas pessoas foi a razão de estarem até lá. E nos cumpre aqui fazer com que essas pessoas sejam verdadeiramente, como diz a LEP, sejam reeducadas, sejam trazidas novamente ao senso de humanidade que elas precisam. E para isso eu preciso que você saia daqui com uma missão que é dada pela palavra de Deus. Em Mateus 5,6 ele diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Eu espero que a sociedade encontre no teu coração, como advogado, como colega de profissão, alguém com a ânsia incansável de estabelecer a ordem pública, a paz social e a justiça no coração dessas pessoas.